Olá, bom dia! Começamos mais um Palavra Viva neste sábado, dia 15 de julho, né? Já estamos aí no meio do mês de julho, caminhando já para a segunda quinzena. Eu insisto sempre em dizer aqui no Palavra Viva que o tempo tem passado muito rápido. Portanto, nós não podemos desperdiçar o tempo que temos. O tempo que temos hoje, o tempo que temos para viver o hoje, nós não podemos desperdiçá-lo. Por isso, não desperdice o dia de hoje, não desperdice esse sábado, não desperdice os momentos que você vai ter com as pessoas que você ama, não desperdice os momentos que Deus vai te dar a chance de estar junto dEle, os momentos que Deus vai te dar para fazer o bem, para fazer o que é certo, para tomar a decisão certa. Não se perca nisso, não deixe passar essas oportunidades, porque se o tempo passa rápido, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. E se não sabemos quanto tempo ainda temos, não sabemos quantas oportunidades teremos de novo para fazer o que podemos fazer hoje. Portanto, hoje Deus tem uma graça para você. Hoje tem uma graça através da palavra dele, que ele vai proclamar, mas através de tudo que vai acontecer no seu dia a dia. Perceba as coisas como graça. Perceba mesmo aqueles acontecimentos difíceis como graça de Deus. Porque Deus sempre está junto com você. Sempre está tentando ajudar você. Sempre está querendo conduzir você. Por isso, se abra a esse Deus e deixe esse Deus mexer na sua vida. A palavra de hoje vem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 24 a 33. Mateus 10, 24 a 33. Diz assim: O discípulo não está acima do mestre, disse Jesus, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais o pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo nesse evangelho, né? Porque ele é uma fala de Jesus, todo ele é uma fala de Jesus, é Jesus falando diretamente, né? Mateus conta aí um momento que Jesus fala com os seus discípulos, e ele fala primeiro da perseguição, porque eles estavam começando a sofrer perseguições. Então Jesus começa dizendo: se perseguiram o dono da casa, chamando ele de Beelzebu, imagina o resto do pessoal. Ou seja, se perseguiram Jesus, imagina os discípulos. Se ele que é Deus, se ele que era o rei, se ele que fazia grandes obras foi perseguido, imagina os discípulos. Mas aí ele vem trabalhando aquilo para dizer para nós primeiro sobre a verdade, né? E aí a gente pode até associar com aquele ditado popular que mentira tem perna curta, porque ele fala, né? Não existe nada de escondido, de oculto, que não venha a ser revelado. É verdade. Não imaginemos nós que vamos viver na mentira por muito tempo, porque não vamos. Uma hora a verdade vem à tona. Portanto, cuidado com as mentiras na sua vida. Cuidado com as coisas escondidas da sua vida. Porque pode ser que alguém um dia descubra, com certeza alguém vai descobrir,
E aí tudo pode ir por água abaixo, né? E aí ele vai trabalhando isso, mas o que mais me marcou foram duas coisas. A primeira é que em 3 momentos, nesta fala de 9 versículos, em 3, ou seja, 1/3 dos versículos, tem uma frase que diz: não tenhais medo. Primeiro Jesus fala: não tenhais medo deles, ou seja, de quem perseguia. Depois ele fala: não tenhais medo de quem mata o corpo, cuidado com quem mata a alma. E por fim ele diz: não tenhais medo, porque vales mais do que muitos pardais. Olha que bonito. Não tenha medo de quem te persegue. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo do que elas dizem de você, se falam mal de você. Não tenha medo. Isso é o que primeiro me marcou, né? O não ter medo. Não tenha medo de quem mata o corpo, cuidado com quem mata a alma. Por quê? Porque esse mundo é passageiro. Nós temos que nos preocupar em aqui nesse mundo viver bem para nos preparar para o que virá depois, que é o céu. E a alma vai ser eterna. Então, se alguém matar o nosso corpo aqui, nós vamos para o céu. E vamos viver a alegria eterna, a felicidade eterna. O problema é que quando às vezes alguém vem e seduz a alma para o pecado, para as paixões e nos tira de Deus, aí nós corremos o risco de viver a eternidade longe de Deus. Por isso que ele fala para não ter medo disso. E depois, não tem medo porque vós valeis mais que os pardais. Aí é a segunda coisa que me marcou. Primeiro, não ter medo. A segunda, valer mais que os pardais. E aí ele ainda acrescenta: até o cabelo de vossas cabeças são contados. Todo que se declarar a meu favor, eu vou declarar a favor dele. Mas quem se declarar contra mim, eu também não vou poder defendê-lo. Ou seja, aquele que está com Jesus já escolheu, aquele que está contra Jesus já escolheu também. Cada um faz a sua escolha. Mas eu queria levar você a refletir sobre essas duas coisas. Primeiro, não ter medo. E segundo, que você vale mais do que muitos pardais. Que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Que Deus te conhece. Por isso ele diz não ter medo, não tenha medo. E aí, a primeira coisa, não ter medo. Quantas coisas você tem medo? Quantas coisas você precisa hoje confiar mais em Deus, colocar mais nas mãos de Deus, deixar Deus cuidar mais? E às vezes a gente vive com medo. Eu não digo medo simplesmente de ladrão, porque ele até fala, não preocupa tanto com quem mata o corpo, mas medos interiores. Medo de perder alguém, medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido, medo das coisas não darem certo. E aí surgem preocupações, ansiedades, doenças emocionais, psíquicas, tudo por causa de um medo, de uma insegurança que vai nos matando. Não tenhais medo. Essa é a voz de Deus para você hoje. É o próprio Jesus que diz 3 vezes no Evangelho de hoje: não tenhais medo. João Paulo II, as primeiras palavras dele quando eleito Papa, né, que ele é chamado ali naquela sacada do Vaticano, ele já logo diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Você não nasceu para ter medo, para viver acuado, para viver às vezes triste, inseguro, preocupado. Não, você não nasceu, você nasceu para ser feliz. E olha, o medo muitas das vezes nos impede de tomar grandes decisões, de realizar grandes sonhos, de ir em frente. Não deixe que o medo te domine, não deixe que o medo te aprisione, não deixe que o medo te paralise de fazer o que você precisa fazer. E olha, se você se identifica como uma pessoa medrosa, é para você que Deus está falando. Não foi à toa que você ligou a televisão, que você recebeu esse link pela internet. Não. É porque é com você que Deus quer falar. Não tenha medo. Não tenha medo. E a segunda coisa, vós valei mais que muitos pardais. Até o cabelo de vossa cabeça são contados. Olha que declaração de amor. Quantas das vezes a gente não percebe o valor que temos? Quantas vezes você não percebeu o valor que você tem? O quanto você é especial, o quanto você é precioso. Você é uma pessoa única, única. Não existe ninguém igual a você. Ah, mas eu tenho irmão gêmeo, mas nem os gêmeos são iguais. A sua história, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas virtudes, até os seus erros, os seus defeitos, são únicos.
E se são únicos, te dá um valor incalculável. Porque tudo que é único não tem como calcular valor. Se você é único, como você é único, única, você tem um valor incalculável. Por isso que o Senhor fala que vós valeis muito mais do que muitos pardais. Porque você vale todo o amor de Deus, vale toda a graça de Deus. E Deus te conhece. Até o cabelo de suas cabeças estão contados porque Deus te conhece. E aí, se a gente unir as duas coisas, que eu sou único, que eu sou valioso, que Deus me conhece e que eu não tenho que ter medo, a palavra que chave de tudo isso é: confia no amor de Deus, confia no Senhor, confia nesse Deus que te conhece, que te ama, que te fez único e que está ao seu lado para te conduzir. Deixa o medo de lado, deixa a insegurança de lado, deixa os complexos de inferioridade de lado, deixa aí esses sentimentos de achar que você não é precioso e valiosa de lado. E se entregue a esse Deus. Confia no Senhor. Confia nele. Porque Ele te ama. Ele sabe que você precisa dele. Ele tudo pode para te fazer feliz. Creia nisso. Nós vamos para um breve intervalo cantando música. Daqui a pouco a gente volta. Sou Deus contigo, te escolhi, sou Deus contigo, nunca te deixei, nem te deixarei, confia em mim. Sou Deus contigo, te escolhi, sou Deus contigo, nunca te deixei, nem te deixarei, confia em mim. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade.
partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas, assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galera, o programa Agenda de Deus hoje está em Eclesiástico 2, versículo 4 e 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Vamos deixar de ser homens de lata, vamos nos colocar, assim como o ouro, como a prata, como o ferro são fundidos no cadinho de Deus. Vamos nos humilhar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a deixar com que aconteça. Mas na vontade de Deus, vamos esperar. Espere na vontade de Deus. Sim, tenha paciência. Se está te faltando paciência com alguém ou com as coisas, com as situações, com as adversidades, eu te convido hoje. O Agenda de Deus te convida hoje a se colocar no cadinho de Deus e se deixar ser provado. Porque é pela provação que nós vamos ser agradáveis a Deus. Esse foi o Agenda de Deus para a nossa vida hoje. Estamos de volta com Palavra Viva deste sábado, dia 15 de julho, onde o Senhor nos chama a confiar nele, a não ter medo, porque Ele nos conhece, porque nós temos um valor para Ele, porque Ele nos criou. E é interessante a gente parar para pensar nisso, que desde a nossa concepção nós já somos vitoriosos. Não sei se você já pensou, mas desde a sua concepção você já é vitorioso. Lá existiam, sabe quantos espermatozoides existiram junto com você para chegar até o óvulo, para fecundar o óvulo, para entrar para o útero? 400 milhões. Isso mesmo. Num ato conjugal, um homem consegue mandar 400 milhões, em média, né? 400 milhões de espermatozoides para um desses 400 milhões chegar até o óvulo, fecundá-lo e transformar-se em uma vida nova, uma vida humana. Você já ganhou essa primeira corrida. Entre 400 milhões você ganhou. Você chegou lá. Se fosse um outro espermatozoide, você não existiria. Portanto, Deus já te queria. Porque você veio de Deus. E um dia precisa voltar para Deus. Deus já te amava ali, desde o momento da sua concepção. E te amava com um amor muito além do amor humano, muito além daquilo que achamos que é amor. Te amava com um amor de cuidado, de entrega, de doação. Um amor que não acaba, um amor que não te cobra nada. Por isso Deus é com você. E Ele está ao seu lado a todo tempo, a todo momento. É só você pedir a ajuda dEle. Às vezes tem tanta gente que passa despercebido, acha que Deus está longe, que Deus está lá no céu, que Deus é um homem barbudo lá sentado num trono, olhando para nós, pensando no que nós fizemos de errado, para nos condenar, para nos punir, para nos castigar. Isso tudo é mentira.
Mesmo que a sua avó, sua mãe falava que Deus te castigava, isso é mentira. Não existe isso. Deus não nos castiga. Deus não te castiga. Claro que as suas escolhas vão dizer quem você é. Que as suas escolhas vão te levar para onde você decidir. Então coloquemos também a culpa em Deus em tudo isso. Mas Deus é um homem disposto, uma pessoa disposta a te ajudar. Nós cantávamos no final do primeiro bloco, sou Deus contigo. É isso, Deus é contigo. Emmanuel, Deus conosco, Deus que caminha ao nosso lado, Deus que está junto de nós, Deus que quer ouvir as nossas preces, Deus que quer consolar o nosso coração, Deus que quer enxugar suas lágrimas. Deus com você, Deus ao seu lado, para dizer para você a todo momento, não tenhas medo, não tenhas medo. Eu vou ler o último, não tenhas medo, no versículo 32, desculpa que eu perdi aqui, no versículo 31, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Versículo 30. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Mesmo você que é careca hoje, quando você tinha cabelo, Deus contou cada cabelo. Pensa o que é isso, até os cabelos, os fios de cabelos da sua cabeça são contados. Eu não consigo contar os fios de cabelo da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém. Mas Deus te conhece profundamente. Por isso que a palavra diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Porque Ele sabe tudo de você. Cada detalhe, cada dor, cada alegria, cada pensamento, cada segredo, cada verdade, cada mentira. Deus te conhece. E não te conhece para apontar o dedo na sua cara, para te condenar. Não. Te conhece para te amar. Só podemos amar quem conhecemos. Deus te ama porque Ele te conhece. Porque você é dele. Mesmo que você não quis ser dele, mesmo que você decidiu não ser dele, mesmo que você não tenha sido dele, você tenha vivendo momentos distantes dele, você é de Deus. Por isso que Ele te ama e te chama. Te ama e te chama. Confie em mim. É isso que Ele diz para você. Confie em mim. Confie em Deus. Coloque nas mãos dele a sua vida. Coloque nas mãos dele os seus problemas. Coloque nas mãos dele os seus sonhos. Deixa Ele cuidar de tudo isso. Deixa Ele conduzir você para uma vida feliz. Não insista em viver longe de Deus. Não desista de estar perto de Deus. Não ache que às vezes Deus está longe de você, não. Creia, confie. Ele está ao seu lado, batendo a porta do seu coração, querendo entrar, querendo te amar, querendo te fazer feliz. Não tenhas medo. É a palavra de ordem para você. É a palavra de ordem de Deus para você. Não tenhais medo. Confia, creia, se entregue, pois Ele está do seu lado, segurando a sua mão. Lá naqueles momentos que você está no seu quarto, que não tem ninguém perto, naqueles momentos que você se sente sozinho, carente, menor, pior, para baixo, Deus está ali, só esperando você dizer: Deus, me ajuda, para Ele enxugar suas lágrimas, para Ele sentar do seu lado, para Ele te colocar no colo. Isso tudo de uma forma muito concreta, por mais que não aconteça na forma física, mas acontece na forma da alma e concretamente, porque Deus está presente junto com você. E por isso eu quero te convidar a rezar um pouquinho comigo agora, a colocar diante de Deus os seus medos, a colocar diante de Deus os seus desamores, a colocar diante de Deus sua solidão, sua ansiedade, seus problemas, suas lágrimas e aflições. Feche os seus olhos um pouquinho, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu te entrego todos os meus medos, eu te entrego todos os meus problemas, eu te entrego todos os meus complexos de inferioridade. Diga ao Senhor, entregue a Ele. Fala: Senhor, eu te entrego, Senhor, tantas coisas que eu trago em mim que me impedem de ser feliz. Te entrego o desamor. Se você que não se sente amado, fala: Senhor, eu te entrego o desamor.
Você que se sentiu abandonado, fala: Senhor, eu te entrego o meu abandono, minha solidão, minha incompreensão, Senhor. Coloque nas mãos de Deus, fala: Senhor, eu te entrego tudo isso. E peço que a tua graça me alcance nesse dia. Que a tua graça me faça feliz nesse dia. Que a tua graça me faça amado nesse dia. Eu te peço, Senhor, cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Senhor, com esse amor que eu posso confiar, esse amor que é maior que os meus medos, esse amor que é maior que as minhas tristezas, esse amor que é maior até mesmo do que os meus pecados. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Senhor, para que eu não mais me afaste de Ti, para que eu não mais caminhe sozinho, para que eu não mais me deixe contaminar ou dominar por nada que me faça infeliz. Senhor, eu me entrego a Ti com confiança de que o Senhor sempre tem o melhor para mim. Por mais que o menor no início, por mais que o pior aconteça no início, mas o Senhor tem sempre o melhor. E o melhor sempre está por vir, pois o Senhor não nos decepciona. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Sou Deus contigo. Escuta, Deus falando com você. Te escolhi, sou Deus contigo. Nunca te deixei, nem te deixarei. Confia em mim. Sou Deus contigo. Te escolhi, sou Deus contigo. Nunca te deixei, nem te deixarei. Confia em mim. Sou Deus contigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado que o Senhor nunca vai nos deixar. Obrigado que o Senhor nunca vai nos abandonar. Obrigado porque o Senhor caminha ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Agradeça ao Senhor aí na sua casa. Fala: obrigado, Senhor, porque eu não preciso mais ter medo, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. Quero fazer alguns convites agora no final. O primeiro é que dia 24 de agosto em Divinópolis e 25 de agosto em Santo Antônio do Monte, nós teremos o Luau com Braz Oz. Então você não pode perder. Dia 24 em Divinópolis, dia 25 em Santo Antônio do Monte. Luau com Braz Oz. A Missão Maria de Nazaré estará promovendo. Mais informações do nosso telefone 3212-8557. Essa semana agora, a partir de segunda-feira, nós já vamos ter ingressos à venda. Vai ter a venda na Livraria João Paulo II, na Livraria Santo Antônio. Você pode adquirir o seu e também no nosso telefone você liga que a gente passa informação de como adquirir o seu ingresso. Vai ser apenas R$15 nas duas cidades. Apenas R$15. Não perca, tá bom? Será um momento de muita graça, de muito amor, de muita unção de Deus nesse luau do Braz Oz. Tá? Esse é o convite que eu quero deixar para você. Amanhã, às 11 horas, a gente tem mais Palavra Viva, logo após o programa do Padre Reginaldo Manzotti aqui na TV Candidez. E você que acompanha pela internet, você pode compartilhar esse link com muita gente, mais pessoas veem, mesmo que não seja no dia que o programa passou. Tá bom? Eu volto amanhã, agradeço sua audiência mais uma vez, espero você aqui amanhã às 11 horas. Deus abençoe. Até lá.